Marco. Oba, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem-vindos. Fazendo um cafezinho aí? Fazendo um cafezinho aqui. Boa. Nesse friozinho, né? Tudo bom? Bom? Prazer, Lucas. Marco. Você é o biólogo aqui da fazenda. Eu sou o biólogo aqui da fazenda. Seguir o pessoal na mata, como é que é? Eu guio o pessoal nos domingos, quando tem um almoço. Eu faço toda a recepção e levo o pessoal para a mata. A gente conhece um pouquinho das árvores, da estrutura da mata. Conversa um pouquinho sobre ecologia, sobre sensações. Também a gente tem os animaizinhos aqui da fazenda. A gente tem galinha, a gente tem carneiros, tem umas vaquinhas, tem uns cavalinhos. Todos os animais aqui a gente cria para convívio, para atividades pedagógicas, vivências, exatamente. A gente não cria animal para consumo. Sim, a gente tem a horta que a gente está ampliando a horta agora. E aqui tem um restaurante, né? Que funciona aos domingos para receber o pessoal, para comer uma comida fogão a lenha. Bacana. Um ambiente gostoso, conhecer a mata, o riacho. Ah, docinho. Essa aqui no dia... é docinho aí, ó. O pessoal chega aqui, antes que eu chegue e faça a recepção, ela faz. É ela que vem fazer a recepção do pessoal aí, ó. A docinho. É Fox Paulistinha? O que é? Não, isso aqui é cachorro de roça. Vira-latinha. É o vira-latinha com força. Então aqui a gente tem o galinheiro. E o galinheiro, aqui o galinheiro ele tem mais a função, como eu falei, a gente não abate, né? A gente não se alimenta dos animais que a gente produz aqui. É mais mesmo a função pedagógica, né? As crianças, nos almoços de domingo, as crianças quando elas vêm, a gente dá o milho para elas e aí a gente vem aqui para dentro, vai? E aí a gente joga, a gente dá o milho para elas, para elas alimentarem os animais, né? Então para as crianças, as pequenininhas, elas acham isso incrível, porque apesar de comer frango, de se alimentar de aves, de carne de aves, quando está no mercado, você não sabe, a criança pequenininha às vezes não sabe que uma galinha é assim, ou que eu nunca vi um frango de perto, né? Um peru, aquele lá, o grandão. O som deles, né? O grandão, e é claro que aqui a gente não tem o intuito de respeito completamente, mas a gente não tem nenhum intuito de abater ou de trabalhar questões filosóficas e comportamentais, de alimentar, assim, né? Vegetarianismo, veganismo, respeito completamente. É mais mesmo para a criança ter esse contato, né? Ter o contato com o natural de novo. Saber que aquela carne que ela consome é um bichinho desse. Vou compartilhar só um fato que uma vez eu ouvi, a gente estava aqui tratando dos bichinhos, e aí eu estou escutando duas criancinhas, devia ter uns seus 7, 8 anos de idade. Aí uma falou para a outra assim, porque o frango, eu não me lembro exatamente, não escutei completamente, mas falando do frango, da galinha, que é o que a gente come, né? Que é o animal que a gente come e tal. Aí uma criança virou para outra e falou assim, não, mas eu não como essa galinha, eu como o frango lá do mercado, que vem na bandejinha. É igual aquela história do leite que vem na caixinha, não vem da vaca, que é bem popular, bem conhecido. É mais ou menos isso, porque você fala, como assim, né? O frango que vem do mercado? O frango não vem do mercado. O frango é esse aqui, né? O peru macho, ele é, como diz o outro, ele é mais tímido, né? Não é apavorado igual os outros animais para comer, né? Quando ele fica assim, todo com o rabo, né? Com a plumagem do rabo aberta, assim, todo eriçado, é porque ele está se mostrando para alguém. Ele está falando assim, ó, vem aqui não vem aqui não, que o pedaço aqui é meu. Então tem os galos aí, ó. Os galos que naturalmente eles disputam território. E tem o peru que, como ele é maior, né, é mais pesado, ele se coloca aí como o dono da coisa toda. Dele, né? Exatamente, como manda-chuva aqui do território. Aqui do lado é a horta. Aqui do lado é a horta. Esse barulhinho de água é constante? É constante por quê? Porque essa água que a gente usa aqui é a água do riacho lá que a gente, né, faz a captação lá em cima. E aí esse é o excesso de água, essa é a água que sobra. E aí ela escorre e volta para o riacho. Então aqui a gente tem a nossa horta, que a gente está ampliando agora
para aqui para a esquerda. Aquela parte de cima, há um mês atrás a gente revitalizou o pomar, né? Por isso que está aberto, porque as mudinhas estão todas pequenininhas. A gente replantou aí espécies tradicionais, né? Espécies de cítricos, laranja, limão, e plantamos também algumas espécies de Mata Atlântica, cambuci, uvaia, para a gente reformar o pomar, reformar entre aspas o pomar, para ter aí frutas, além de consumo interno, para que os visitantes possam vir aqui e poder colher a fruta do pé, né? e comer. E aqui também é interessante, semana retrasada, tinha um grupo grande de crianças aqui e a gente trouxe elas na horta. Você tem que ver a alegria das crianças quando a gente foi no canteiro ali, ali tem um canteiro de cenoura. E as crianças assim de 7, 8, até uns 10 anos, elas pediram para que eu colhesse. Aí, primeiro que eu tirei da terra, as crianças olharam assim para mim com espanto, porque não sabe que a cenoura sai da terra, né? É uma coisa tão básica, mas as crianças não sabiam disso. Árvore, né? Não sei, elas não sabiam disso. E aí, quando eu dei para o menino, ele foi lá, lavou e comeu, ele falou assim, mas essa cenoura tem um gosto diferente. Aí eu falei assim, porque está fresquinha, foi produzida sem agrotóxico, sem nenhum veneno, né? Não tem nada Totalmente orgânico. Totalmente orgânico. Aí ele falou assim, nossa, mas está tão gostosa, está docinha. Eu falei, que bom, fico feliz porque essa é a nossa intenção mesmo, a gente produzir, né, alimentos que a gente usa no restaurante e depois, num futuro bastante breve aí, a gente quer que as pessoas venham aqui e elas possam colher e levar para casa, né, para a gente possa fazer vender os alimentos que ela mesma vai vir colher, escolher qual que ela quer, colher e levar. Essa questão da horta produtiva, que a pessoa vem aqui, colhe e leva para casa, é um dos nossos projetos mais próximos aí. Então, além da horta, a gente tem o pomar, que aí o pomar vai demorar um pouquinho mais por causa do crescimento das árvores, né? Mas a gente vai ter aqui também uma produção de mudas nativas, de árvores nativas, né? Para a gente poder fazer tanto o comércio como a doação de mudas para recompor as áreas, as APPs, né? As áreas de proteção permanente. A gente vai ter um minhocário, que é para mostrar didático e também para fazer adubo, para a gente poder usar na horta. Né? Eu vou começar a construir um viveiro de mudas e logo ali do ladinho um minhocário. O minhocário é onde joga o resto das comidas. Exatamente. E aí a gente põe minhocas e as minhocas elas vão comer essa matéria orgânica, esse lixo, né? As cascas, restos. E aí as fezes da minhoca é o humus que a gente compra na loja de jardinagem e tal, que é um ótimo adubo para vasos, para horta. Um adubo... Tem gente que chama também de compostagem, né? Exatamente, é a vermicompostagem essa, que é a compostagem feita por vermes, que é minhocas, né? Hoje eu imagino que vocês já devem usar as fezes das galinhas ali onde fica o puleiro, costuma acumular bastante ali, né? Então, você usa na horta? Essas fezes, elas têm que ser usadas com bastante cautela para não ser lançadas, né? Elas são colocadas sempre no pé, na base de algumas plantas, né? Porque elas são bastante ricas em nitrogênio. E o nitrogênio é um dos alimentos da planta. É um elemento químico bastante importante para o crescimento das plantas. Aqui é o que a gente chama de pinteiro. Como a gente agora está tendo bastante frio, né? Então a gente tem a lâmpada ali quentinha para esquentar os pintinhos, porque eles ainda não têm muitas penas, eles são ainda pequenininhos, eles não conseguem se esquentar. Então a gente deixa eles aqui protegidinhos. E as noites tem feito bastante frio aqui, né? Então a gente deixa eles aqui para que eles possam se aquecer e não morrer de frio, né? E quando as criancinhas vêm aqui, os visitantes vêm aqui, a gente gosta de pegar um para eles, porque embora eles são mais mansinhos, né? Eles são bem aí, ó. Calma. Dá uma utilidade muito grande para esses animais de criação como alimento, né? Falar, porque a galinha, o frango serve só de comida. E aí você tá próximo de um bichinho desse e aí estimular a criança a falar, sente a perninha. Mas ele tem unha. Mas é claro que ele tem unha.
né? Olha o biquinho, olha, sente a peninha, sente o calor, porque tudo isso são coisas que a gente não está mais acostumado, né? Porque a gente tem cachorro, gato em casa e aí quando a criança pega uma ave assim, um pintinho, um franguinho, a gente estimula a criança, não como eu falei, com todo respeito às filosofias alimentares, mas não a questão alimentar, a questão de reaproximação com o natural. Entender que e para valorizar também, mesmo comendo carne, se alimentando de carne, para valorizar o animal que ela está comendo, a proteína que ela está ingerindo, porque para não deixar de ser, para não se tornar aquela coisa artificializada, né, do frango só na bandeja, totalmente descaracterizado, que você às vezes nem sabe que, calma bem, vou te soltar, calma, eu vou te soltar. Terminando essa primeira fase de reestruturação, agora a gente vai construir um viveiro mais adequado para os coelhinhos, né, onde eles possam ficar mais soltos e tomar sol direitinho, e para que eles possam se reproduzir também. Muito bonitinho. E aí, como é um coelhinho, naturalmente as pessoas gostam muito, né? Porque ele pode levar ele como um petzinho, né? E aí as crianças, né, de novo, gostam muito, porque pensa no coelho como perna longa, às vezes, né? Ou da Páscoa também. Ou o coelho da Páscoa. Né? Então, quando você mostra para eles, e às vezes esse coelhinho ele não tem aquelas orelhonas muito grandes, ou a orelhinha dele tá deitadinha assim, cadê a orelha do coelho? Aí eu mostro, cadê o rabinho do coelho? Sabe? Aquelas coisas bem tradicionais. Nossa, mas é uma raça muito bonita, viu? Ele é bonitinho. Tem duas aqui, tem essa, vamos lá, bem, calma. E tem essa cinzinha que é um pouquinho mais arisco. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aí ele é bem mais arisco. São 3 de uma espécie e 2 de outra, né? Ah lá. Deixa eu filmar ele de perto. Nossa, mas é muito bonitinho. Eles não se dão bem com as galinhas, no caso, se soltar junto. Então, a gente não solta eles aqui, por quê? Porque o coelho, ele é um animal que ele gosta de cavar. Ele ele vai fazer uma toca, vai perder e ele, aqui, né? como aqui a gente tem o nosso galinheiro, ele é na terra, não é cimentado. Se ele cavar uma toca, ele passa por baixo da cerca e foge. Pode. E sem contar os predadores naturais também. Sem contar né? os predadores. Gavião, exatamente. que se vê ele, vai pegar. Exatamente. Né? Então, para a gente manter a segurança deles, a gente vai fazer um viveiro telhado, né, um viveiro coberto, onde ele possa ir cimentado. Para quê? Para que ele não, com um espacinho, para que ele possa tomar sol, para que ele possa correr, mas para que ele não fuja, porque se ele fugir daqui, como é um animal de criação, como é um animal de criação, ele possivelmente vai morrer, vai né? ser facilmente predado aí por cobra, qualquer outro animal. Exatamente. Gavião. Exatamente. Eu tô vendo as cabrinhas ficam soltas lá no milharal? Não, então, as cabrinhas, elas... Cabritinho, né? Não sei. Parte do dia eles ficam presos, né? Lá no cercado deles. E parte do dia, principalmente pela manhã, a gente coloca eles para andar, porque eles ajudam a manter a grama baixinha. Né? A gente não precisa ficar investindo tanto em roçada, pra roçar o gramado, então né? eles ajudam a manter aí o mato baixo aqui na parte social. E a gente sabe que é importante por conta de qualquer tipo de inseto ou animal que a gente não gostaria que estivesse próximo dos visitantes, né? Então eles ajudam também a gente a manter esses animaizinhos no local, lá no meio da mata, onde eles são bem-vindos, onde a casa deles, né? A gente está no momento de finalizar, como eu falei, a parte estrutural, né? A parte da manutenção da fazenda. Manutenção não, a parte de reforma da fazenda, para a gente começar efetivamente os projetos, as ações, os projetos e abrir para outras ações mesmo. Porque a minha história aqui, ela já é bem mais antiga. Eu moro em Franca, aqui na região, há uns 12 anos. E há uns 10 ou 11 anos que eu conheço aqui a Fazenda Santa Cecília. Então eu fiz meu doutorado aqui, né? Então, que eu finalizei em 2017. Então eu conheço a Cris já há bastante tempo. E aí, só que durante uns 5 anos desses 10 anos que eu conheço a Fazenda estava passando por inventário, né? Que é aquela questão burocrática, né? Né, de herança e tudo mais. Então a Fazenda estava meio que, né, adormecida. Né?
porque estava em inventário, a gente não podia fazer nada. E aí em 2020, finalzinho de 2020, a Cris assumiu, né, o processo finalizou, a Cristiane, ela assumiu a fazenda, voltei a frequentar a fazenda, porque eu tinha parado, né, e aí a coisa foi acontecendo e aí até que chegou nesse patamar, ela já veio com uma outra ideia para a fazenda, transformar a fazenda num ponto, num centro de ecoturismo, de educação ambiental, né, de poder abrir para o público, para poder visitar a Mata Atlântica, que infelizmente quase não existe mais, principalmente aqui no interior do estado. Essa riqueza que a gente tem aqui, bem pouco presente no território paulista aí. Então ela me chamou, voltei a frequentar, até que nesse ano agora ela me chamou para ser o biólogo oficial aqui da fazenda e a gente está, como eu falei, a gente está finalizando a organização para começar no segundo semestre agora as ações educacionais e pesquisas e ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável. A pessoa quando vem aqui, ela pode fazer um passeio na mata, né? Nosso carro-chefe, né, o ponto principal aqui da fazenda é a mata. A gente tem 100 hectares de floresta, é uma das maiores reservas do interior do estado, aqui da nossa região, pelo menos é a maior. Não existe outra com esse tamanho e com essa qualidade ambiental, né, com essa qualidade de espécies e diversidade. A nossa floresta ela retém bastante umidade, ela produz, né, a sua própria chuva, entre aspas, ou a sua própria umidade, absorvendo a água lá do lençol freático e evaporando a água pelas suas folhas. Então, quando a gente chega aqui bem pertinho dela, além, é claro, do riacho, tem duas nascentes a uns 800 metros aqui para cima. Essas duas nascentes são responsáveis por esse tanto de água aqui? São responsáveis por esse tanto de água. Nossa, é bastante. Duas nascentes, exatamente. A mata, ela ajuda a proteger essas nascentes para que essas nascentes sejam tão ricas em água, né? Consigam verter tanta água, né? Se a gente tirasse, eu não gosto nem de falar disso, mas se a gente tirasse essa mata, muito provavelmente essas duas nascentes elas iam secar. Mas aqui é o que a gente chama de floresta primária. Significa que aqui pelo menos nessa região aqui onde a gente está, nunca, desde a ocupação humana, né, nunca teve nenhum tipo de intervenção, nunca teve nenhum tipo de modificação. Aqui ou seja, os próprios animais que plantaram exatamente, foi a própria natureza que construiu essa árvore. Muitas crianças quando chegam aqui, elas, né, a criança pela visão já artificial, né, da intervenção humana, elas perguntam assim, mas Marco, quem foi que plantou essas árvores aqui? Aí eu falo, pai, ninguém, ou melhor, alguém, mas não foi humano, né? Foi, como você falou, foram animais, foi o vento, foi a própria planta que jogou suas sementes e a floresta se construiu por si só e ela se mantém por si só, né? Por isso que a floresta é um exemplo de ambiente sustentável, né? Essa árvore aqui, que a gente está falando dela aqui agora no momento, uma árvore muito grande. Essa que árvore que é, o Marco? Esse aqui é um jequitibá rosa e a gente estima, né, que ele tenha por volta aí dos seus 600 a 700 anos de idade. Então, se a gente pensar que o Brasil, entre aspas, né, ele foi descoberto, entre aspas, lá em 1500, então há 522 anos atrás, e os índios não tinham a cultura de plantar árvores, porque na época não precisava. Eles também quase não derrubavam, né? Eles derrubavam, mas de uma forma consciente, de uma forma utilitarista, ou seja, eles só pegavam a madeira que eles precisavam para alguma atividade, para algum fim. Eles não, e como a população indígena era muito menor do que a gente tem hoje, então nem se compara, os impactos, né, os problemas nem se comparam ao que a gente tem hoje. Então, se um jequitibá desse de 600 anos e desse tamanho, dessa grossura, com seus 30, 35 metros de altura, com certeza não foi um homem branco, né, um europeu, ou seja lá, ou um brasileiro que plantou, né? Não fui eu que plantei essa árvore de jeito nenhum.
E como é que é feita a classificação da idade dela? Como é que é esse Olha, processo? atualmente existem três métodos assim, mais básicos, né? O primeiro deles, que é bastante conhecido, só que para a zona tropical aqui, que a gente está, né, não encaixa muito, não serve muito, e por um motivo óbvio, ele não vai ser feito aqui de jeito nenhum, é você cortar a árvore e você contar os anéis de crescimento. Ou seja, no tronco ele tem alguns anéis de crescimento. E aí, teoricamente, cada anel desse seria um ano. Mas isso não é válido para as árvores dos trópicos, das árvores de clima quente. Essa metodologia ela é válida só para árvores de climas temperados, onde tem onde neva principalmente, porque aí a árvore para de crescer quando está no inverno muito rigoroso. Então aí a marcação dos anéis correspondem bem certinho, cada anel corresponde a um ano. Aqui nos trópicos a gente não tem como a gente obviamente não neva, Não usa esse tipo de... a gente não usa essa metodologia. Além de ser uma metodologia que você tem que matar uma árvore para saber quantos anos ela tem algumas técnicas que você enfia uma sonda, você cava um buraquinho e tira uma amostra do tronco, né, como se fosse Isso não interfere tanto na vida dela. Isso não interfere tanto, mas é como se você fizesse como não? Você faz um buraco, enfia a sonda e tira uma amostra da madeira. E aí você conta os anéis. Além de ter essa questão dos anéis que eu já falei, quando você abre esse buraco na árvore para tirar essa amostra, você abre caminho para infecção. Você pode levar patógenos, você pode levar fungos, bactérias que vão acessar o sistema circulatório, né, da planta. os vasos lenhosos, aí o xilema e floema da planta, e aí pode contaminar a planta fica doente e morre. Imagina, eu vou querer estudar essa árvore e aí eu acabo matando, eu não gosto nem de pensar nisso. E um jeito ele é menos exato, por isso que eu falei estimativa, né? Ele é menos exato e menos invasivo. Esse jeito ele é bastante exato, mas o jeito menos exato e mais seguro para a planta é a estimativa. A gente se baseia no ritmo de crescimento. Então você olha para uma outra planta, o quanto ela cresceu em um ano. E faz uma comparação, exatamente. Então a gente sabe que, por esse exemplo, ciclo dela aí, no caso. Tem jequitibás aqui no Brasil, se eu não estou enganado, o jequitibá mais antigo que a gente tem no Brasil, ele tem, se eu não me engano, 3.500 anos. Nossa. E aí ele é gigante, ele é muito grande. Então a gente tem uma noção, né, uma perspectiva do tamanho que teria uma árvore como essa se ela atingisse, ou quando ela atingir os seus 3.000 anos. Então a gente faz uma estimativa e fala assim, bom, é cálculo. De acordo com o tamanho, a grossura do tronco, o diâmetro do tronco e a altura da árvore, a gente estima que ela tenha por volta aí dos seus 600 a 700 anos. Por isso que não é uma estimativa exato. 600 a 610, é uma estimativa né, de um século. Mas é porque não dá para ter exatidão também, eu imagino por conta do solo, se ele for um solo mais rico em nutrientes, a árvore vai crescer mais também, né? Exatamente, porque em laboratório, em condições de laboratório, a gente tem água, tem temperatura, tem luz, tudo controladinho. Aqui na mata a gente não tem isso controlado. Tem a questão da luminosidade também, né? Que às vezes ela pode ter ficado um tempo por baixo das copas de outras árvores. Com certeza, né? Ela ficou pelo menos, acho que eu arrisco aí, pelo menos uns 200 anos embaixo como você falou, embaixo da copa das árvores. Porque ela é uma árvore que a gente chama de árvore emergente. Então ela rompe o teto da floresta. Se a gente olhar lá de fora... Ela está por cima. Ela está por cima. Então, até ela conseguir chegar nos seus 20 metros de altura, 25 metros de altura e romper o teto da floresta, ela cresceu na sombra. E ela cresce mais devagar. E ela, ao contrário, ela precisa desse ambiente aqui, ó, do chão da floresta. Depois, se você puder mostrar para o pessoal, esse ambiente do chão da floresta, que é escuro, entre aspas, né? Porque não pega sol direto e bastante úmido, ela precisa dessas condições para a semente conseguir germinar. Essa estrutura aqui é o fruto do jequitibá. Então ele fica penduradinho lá nas folhas, lá no alto. Agora a gente está finalizando uma época, pelo menos aqui na nossa região, a gente está finalizando uma época de frutificação, né? Esses frutos, eles ficam penduradinhos lá no alto dos galhos, nesse caso aqui a uns 35 metros de altura. E ele tem aqui um buraquinho, não sei se vai dar para vocês pegarem aqui. Ele tem aqui está fechadinho e é como se fosse uma rolha. É um eixinho que fica preso aqui dentro, tampando.
Então, quando Uma a semente... cápsula, digamos assim. Uma cápsula, Uhum. exatamente. Quando as sementes estão boas, estão viáveis, essa tampinha, ela sai e as sementes lá do alto se espalham. Espalha. E são sementes aladas, que a gente chama, são sementes anemocóricas, que se espalham pelo vento. A semente, ela só vai germinar se ela cair no chão da floresta, um ambiente escuro e úmido. Se ela cair no pasto, no café, Ela seca, morre. ela seca e não germina. E tem algum animal que come essa frutinha ou não, né? Acho De que jeito não tem nenhum, jeito, porque né? ela é muito né? dura. Ela é muito dura. Ela é feita de madeira. Então ela não é um fruto carnoso, não é um fruto comestível. Aham. Ele é um fruto seco e muito duro. Então ela Então depende somente do vento e de cair no lugar certo, né? depende do vento e da sorte, né? Ou melhor, depende do vento e de ter ambientes como esse. Aham. E como a gente sabe que infelizmente a Mata Atlântica restam aí cerca de 12% de Mata Atlântica original, né? Como eu falei lá de 1500, e lugares como esse são cada vez mais raros. É. Então, se eu não tenho lugares como esse, por isso que as sementes não conseguem germinar, não conseguem desenvolver, e por isso que o jequitibá rosa é considerado uma espécie ameaçada de extinção. Porque além de não ter mais ambientes como esse, para ele poder crescer e se desenvolver, ele foi muito extraído, ele foi predado. Né? Foi uma Ele é coisa... usado para construção civil? Hoje em dia não pode mais usar, porque ele é uma árvore protegida por lei. Né? Se você cortar uma árvore como essa, você está cometendo um crime ambiental. Mas desde lá do descobrimento até meados aí do início do século 20, 1900, a grande parte dessas árvores, como ela tem uma madeira de lei, uma madeira muito boa, muito dura, muito resistente, essas árvores foram retiradas, como você falou, para construção civil, foram muito mandadas para a Europa, né, para fazer móveis. E aqui no interior do estado de São Paulo, nas fazendas produtoras de café, lá de 1800, 1850, essa madeira, a madeira do jequitibá rosa, era muito utilizada para forrar, para revestir as tulhas de café. As tulhas de café eram aqueles locais onde os grãos de café, né, eram armazenados. Como é uma madeira muito dura, é uma madeira muito densa, ela não permitia que a umidade do exterior entrasse nas tulhas. E aí a gente sabe que o grão de café, depois de seco, ele precisa estar sequinho, porque senão ele mofa, apodrece, e aí o café não se torna comercialmente viável, né? Então, eles usavam para isso. em muitas tulhas, aqui na nossa região principalmente, essas fazendas bem mais antigas que ainda conservaram aí as suas riquezas históricas, você pode encontrar tulhas de café que são casinhas, ou às vezes ou casas mesmo, totalmente revestidas o seu interior por tábuas de jequitibá. Ela também deve ser resistente a cupim, essas coisas, ou não? Não, a madeira dela é né? tão dura que nem cupim, nem né? formiga, nem nenhum outro animal inseto consegue predar, consegue comer, consegue roer, não consegue, porque a madeira dela é muito dura. Aqui tem algum tipo de animal silvestre, Marco? Olha, há um mês atrás, mais ou menos, umas 4 semanas atrás, eu estava lá em cima, do outro lado. A gente tá num lado agora, eu atravessei aqui pela trilha, estava lá do outro lado, eu visualizei tamanduá-bandeira, mais próximo do cerrado. A gente tem os macacos prego, né, um bando bem grande de macaco prego que vive aqui no nosso fragmento. Macaco prego também, que é um primata nativo. Isso aí, né? Para as pessoas que vêm, se elas topam com um trem desse, elas devem ficar fascinadas, né? Os macacos pregos, geralmente, é porque agora como está muito frio, que a gente está bem de manhãzinha, eles ficam mais escondidinhos, mas lá pelo meio da manhã, hora do almoço, né, que tá o meio-dia, que está mais quentinho, que está mais calor, a gente encontra eles bastante aqui pelas bordas, porque eles vêm buscar alimento, e às vezes eles vão até a parte ali do galinheiro, que tem algumas árvores frutíferas, eles também vão lá para pegar frutos. Eles pegam o ovo também, né? Pegam o ovo também. Então, final de semana retrasado, eu estava aqui, aí eu escutei lá as galinhas começaram a ficar muito agitadas e tal, aí eu fui lá olhar, ver o que era, né? Achando que
podia ser algum animal que estava querendo comer as galinhas e tal. Aí eu olhei na árvore, aí tinha um bando de macaco prego pulando dentro do galinheiro. Possivelmente eles estavam indo lá tentando pegar algum ovo, enfim. Só que aí quando os cachorros foram lá e afugentaram eles. E a gente também tem, aqui na região, aqui em dezembro do ano passado, a gente teve registro de jaguatirica com Uma oncinha pequenininha. Isso, que é um gato selvagem, né? Só que não chega a ser uma onça, ele é menorzinho. É uma onça menorzinha, né? No registro daquelas câmeras trap, né? Aquelas câmeras automáticas. E em toda a região aqui, Patrocínio Paulista, Itirapuã, São Tomás de Aquino, a gente tem bastante assim, de forma frequente, avistamento de onça. Onça mesmo. Onça parda e onça pintada. A pintada? A pintada eles viram recentemente aqui numa fazenda aqui em Patrocínio, eles avistaram. Então, só que são animais muito difíceis da gente conseguir enxergar, da gente conseguir topar com eles, né? Topar com eles. E aí tem um motivo, tem uma justificativa bem, e ainda bem, né? Que a gente não topa com eles toda hora. Porque eles têm medo do ser humano, né? Porque eles são, além de eles serem animais tipicamente que são mais ativos, às vezes à noite, né? Para caçar, para fazer as suas atividades. Muita gente fala assim, mas quando a gente entra aqui no mato, se a gente topar com uma onça. Eu falo, não, primeiro que quando a gente entra aqui falando e ele sente o nosso cheiro, ouve o nosso som, ele não vai ficar perto porque para ele não é nada interessante. Né? Então a gente tem, muitas pessoas quando chegam aqui, chegam com essa visão de que vai ver do animal, do animal mau, né? Do animal que vai querer pegar a gente, para matar a gente, cobra. As crianças têm muito essa noção. Eles não predam humano, né? Não, muito, 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 muito difícil, né? Somente em casos muito excepcionais, assim, 0,00001% que isso pode acontecer. Então, a gente avisa, né, quando as crianças vêm para tomar cuidado, atenção, cuidado não, atenção, onde pisa, onde põe a mão, por motivos, né, lógicos. E muitas crianças falam assim, porque a cobra vai estar esperando ali embaixo da árvore ali para quando a gente passar picar a gente. Aí eu falo, não, de jeito nenhum, né? Essa é uma visão estereotipada. A cobra não é um animal mau, ela não é um animal que quer te prejudicar, ela vai te picar porque ela é ruim. Não, isso não existe, isso é uma leitura cultural, né, social, enfim, isso em nada é verdade, né? 10 anos que eu ando aqui, eu consegui ver cobra mesmo 2 vezes em 10 anos. Então é muito difícil, por quê? Porque aqui é um fragmento, é uma reserva bastante grande, né? E aqui a gente está andando, a gente só tem essa trilha principal, a gente não tem outras trilhas. Então é bem pouco provável que bem no momento que a gente está andando aqui, a cobra vai estar aqui. Né? Então é uma coincidência e se ela tiver, é só a gente parar, deixar ela ir embora, porque ela não vai ficar parada no meio da trilha, vai ficar fazendo uma emboscada para querer picar a gente. Isso é tudo invenção de história, enfim, é cultural. E aqui eu fiquei sabendo há pouco tempo que essa história dos animais, né, da cobra, da onça, era muito utilizada no passado, quando as famílias moravam mesmo na roça, né, moravam na zona rural, para deixar as crianças dentro de casa. Porque o pai e a mãe precisavam sair para trabalhar, né, porque trabalhavam ali na lida, como a gente diz, e para as crianças não saírem por aí fazendo arte, fazendo bagunça e se perdendo, eles usavam essa estratégia. Falava do lobisomem, do saci. Falava do lobisomem, do saci, que é para deixar as crianças com medo, e aí as crianças ficavam dentro de casa e eles podiam ir trabalhar de forma mais tranquila. Evitava, né? Então essa daqui é uma figueira típica da Mata Atlântica, né? É uma árvore típica de clima tropical e diferente do jequitibá, que a gente viu que o jequitibá ele é retinho, né? Ele é bastante alto e bastante retinho, e por isso que popularmente ele é conhecido como a árvore da retidão. Mas diferente do jequitibá, que é a árvore da retidão, a figueira, ela se destaca aqui por essas estruturas, né? Que a gente pode ver aqui facilmente, que são as raízes tabulares.
que são essas projeções aqui, Parece uma parede, né? que parecem paredes. E essas raízes tabulares, elas estão presentes na figueira, porque se a gente subir aqui um pouquinho o tronco dela, a gente vai perceber que ela se ramifica, ela tem uma copa bastante ampla. Então, diferente do jequitibá, que é uma copa, que ele é retinho e tem uma copa globosa, a copa dele forma uma espécie, como se fosse uma bola, né, um globo, a figueira, ela tem uma copa na forma de um guarda-chuva. Então, a árvore o tronco sobe, a poucos metros de altura aqui, a gente já tem uma primeira grande ramificação, e conforme a gente vai subindo, a gente percebe que ela vai se ramificando muito, e a copa fica bastante ampla. E para suportar todo esse peso e equilibrar, né, essa copa tão ampla, a planta ela tem essas raízes amplas, essas raízes largas, para suportar uma copa, um peso da copa também grande. Essas raízes, na Amazônia, a população tradicional, os índios, os indígenas, quando eles estão andando no meio da floresta, caçando, fazendo alguma atividade, e às vezes eles estão em grupos, eles usam essas árvores para se comunicar. Então, eles chegam na raiz da árvore aqui e dão batidas. Olha, vai longe, hein? E aí, com esse eco, eles conseguem se localizar, Saber onde, saber onde os grupos estão. O cara sabe estão. que ele tá batendo na figueira, né? Exatamente. Então, como a figueira também é uma árvore alta, emergente, né? Uma árvore que sai, então o indígena, como já tem muita experiência, tem muita uma vivência, figueira para lá, ele tá nela. ele já sabe aproximadamente, ou às vezes exatamente, onde estão os amigos, o grupo, enfim. E eu falo assim, aqui, nesse meu trabalho, eu não deixei de ser professor. Eu gosto de citar o Rubem Alves, que ainda é uma grande referência para a parte educacional, que existem professores e educadores. O professor é aquele que está na escola, na sala de aula, o dia a dia, e o educador, ele estimula as pessoas a construir conhecimentos para a vida, sem nenhum demérito, sem querer descreditar ou desacreditar o ensino formal, que a gente chama, né, que é o ensino nas escolas, mas no meu ponto de vista, não há maneira melhor de você aprender, pelo menos a questão ecológica, a questão biológica, do que você estando num ambiente como esse. Porque tudo aquilo que a gente fala na escola, fala na sala de aula, a pessoa sente aqui. E uma coisa é você ouvir, ou ver uma imagem, seja no computador, projetada no livro. Outra coisa é você estar aqui, ouvir o som da maritaca, sentir o cheiro da terra, ver as cores, ver que o chão da floresta realmente é escuro, o sol, a gente já está aqui, início da manhã, quase no meio da manhã, e o sol ainda não chegou no chão da floresta e nem vai chegar. Tá fresquinho aqui. Tá fresquinho, tá úmido, tá frio, né? Então essas sensações, é claro que elas não são possíveis a gente passar, a gente pode falar, mas quando a pessoa sente, isso marca muito mais do que uma aula expositiva, né? A gente está agora reanunciando, ou nos reapresentando para as escolas, porque toda vez que a gente chega em alguma escola, toda vez não, mas é muito frequente a gente chegar em escolas e o diretor, ou o coordenador, ou alguém que é mais velho, chegar e falar assim, mas eu já fui lá quando eu era criança, ou quando eu já levei meus alunos lá quando eu estava atuando como professor, porque até de 2000 até 2015, como eu falei, 2014, a Fazenda recebia muitas escolas. E a intenção da Fazenda aqui é receber as visitas de aluno no meio da semana. Isso. Aí a gente tá com essa ideia agora de retomar essa prática, né, essa atividade, de receber as escolas, os grupos, né, das escolas durante a semana, horário de aula mesmo, onde além de visitar a mata, fazer essa atividade e reconhecer, a gente pode ir até lá o Cerrado. Dá para ver um outro bioma totalmente diferente, é muito incrível, assim, porque num espaço bastante curto você consegue, em uma caminhadinha de, vamos pôr, meia hora, nem isso, você consegue ter 3 biomas, na verdade, que é a Mata Atlântica, a Transição e o Cerrado. Então é muito didático, é muito visual, como eu falei, como a gente acabou de falar, de experiência, de visualização. Então, durante a semana, a gente está aberto aí para receber as escolas,
para receber grupos, não apenas escolas, mas grupos de clubes, pessoal, por exemplo, o pessoal da APAI de Franca, de Patrocínio, eles vêm bastante Traz aqui. o pessoal aqui. Pessoal, os idosos, os velhinhos, que a gente gosta muito também. Os Os asilos, eles já vieram aqui e aí a maioria deles, né, aqui na nossa região pelo menos, criados na roça, como a gente diz, então muitas histórias, aí ficam muito felizes de poder reviver ou ver de novo, né, o galinheiro, a horta, e aí conta as histórias. Então, assim, essa questão do bem-estar, né, tirando a parte ecológica, que é muito importante, mas a gente também tem essa questão do bem-estar, essa questão da pessoa vir para cá e se reconectar de novo com o que é natural, natural de natureza mesmo, seja aqui, seja na fazenda, se reconectar com lembranças, porque tudo isso faz parte da nossa formação, né, como humano, como ser humano. Aqui é onde a gente geralmente termina a nossa atividade com os visitantes do almoço de domingo. Em 2015, essa árvore, que é uma figueira, era uma figueira semelhante àquela que a gente acabou de ver, em 2015 ela recebeu 2 raios, 2 relâmpagos. O primeiro relâmpago, no intervalo aí de 10 dias, uma semana, 10 dias. O primeiro relâmpago quebrou a metade da copa dela e o segundo relâmpago tirou a outra metade, né? E como a madeira dela não é uma madeira dura como o jequitibá, é uma madeira mole, que a gente chama de madeira porosa, o tronco não conseguiu se manter em pé e aí a árvore caiu. Todo esse espaço que vocês estão vendo aqui, relativamente vazio, aqui essa clareira na floresta, era ocupado pelas raízes tabulares dela. Essa figueira, a gente estima que ela tivesse por volta aí dos seus 1000 a 1200 anos de idade. Ela tinha raízes tabulares que chegavam a 5 metros de altura, 6 a 8 metros de comprimento. Então era muito grande, era muito grande. A floresta, a parte do alto lá em cima, há 5 anos atrás, 7 anos atrás, quando ela caiu, era bem maior. Ele era todo aberto, essa parte aqui, que era ocupado pela copa da figueira, né? E aí, quando ela caiu, depois de um tempo, as copas vão ocupando, as árvores vão crescendo e fechando aquela cicatriz. Aqui o chão da floresta, os cientistas estimam que vai demorar entre 20 a 30 anos até que esse machucado cicatrize, até que essa clareira ela seja ocupada de novo por árvores e a gente olhe para cá e não lembre ou não consiga identificar que aqui uma vez tinha uma árvore gigante. Porque agora outras árvores vão ocupar o lugar dela. Exatamente. Se a gente olhar lá para o alto, na copa, as copas das árvores, que tem um crescimento muito mais rápido, elas são muito mais plásticas, como a gente chama, elas já estão fechando, né? Elas estão buscando o sol e estão fechando. Só que aí aqui o chão vai demorar muito mais tempo, por quê? Porque até crescerem novas árvores e aos poucos árvores que se adequem, que se adaptem, que sejam adaptadas, melhor dizendo, a crescer na sombra, né? Porque aí, mesmo caída, essa árvore ela continua fazendo parte dos seus processos aqui na floresta. Porque se a gente olhar aqui o tronco de perto, ó, é madeira, mas olha o tanto que ela está apodrecendo, o tanto que ela está, né? Isso daqui virar nutriente. Exatamente, isso aqui é o que a gente aprende na escola como ciclo da matéria. Os micro-organismos, os fungos, as bactérias, os cupins, os insetos, né, cupins e outros insetos que se alimentam de matéria orgânica morta, eles vão comer essa matéria orgânica, vão transformar em pedacinhos minúsculos até o nível de molécula. Essas moléculas vão voltar para o solo, seja através de fezes desses animais ou mesmo da decomposição, da quebra da matéria orgânica. Esse solo vai ser adubado, vai ficar nutritivo e vai voltar, e esses nutrientes vão voltar a fazer parte de seres vivos. Então, um exemplo típico, eu gosto de encerrar aqui o nosso passeio, por quê? Porque observando esse tronco tão grande e relativamente pouco tempo caído, há mais ou menos 7 anos caído aqui no chão da floresta, a gente percebe como que a floresta é um ambiente sustentável, ou melhor, autossustentado. Ninguém aduba, ninguém irriga, ninguém planta nada novo, pelo menos aqui, né? A floresta ela se auto-mantém, ela se autossustenta. Ela
recicla o seu lixo, entre aspas, né? Ela recicla a sua matéria que agora faz parte de um corpo morto, daqui a algum tempo, anos ou meses, volta a fazer parte de uma árvore nova, vai ser um fruto que vai alimentar um animal, que aí vai fazer as suas fezes, as fezes vão cair em outro local, e aí aquela matéria vai fazer parte, vai adubar, vai alimentar uma outra árvore, e assim a floresta se mantém. A floresta produz a sua própria umidade, né? Como você mesmo falou, está muito úmido aqui dentro, por quê? Porque as raízes vão lá no lençol freático, lá no fundo, absorvem a água e transpiram, evaporam, essa água sai na forma de vapor, né? Então por isso que a floresta é tão úmida. As folhas estão o tempo inteiro transpirando, né? As folhas estão o tempo todo transpirando, desde que haja sol, né? Com a ação do sol, a água que está presente nas folhas, ela se transforma em vapor, e é por isso que a floresta aqui, ela é mais fresquinha, e mais úmida, por conta do vapor de água. As grandes árvores, como o jequitibá, eles podem transpirar por dia cerca de 1000 litros de água para a atmosfera. Olha. E essa água que ele vai pegar lá no lençol freático, suas raízes podem chegar aí a 80, 100 metros de profundidade. Então ele vai pegar uma água que está lá no fundo, que para a gente e para os outros animais da superfície está totalmente inacessível, né? Então ele faz esse trabalho também, de buscar a água lá. Chega um determinado momento que a planta, se ela chegou com a raiz tão longe, não falta mais água para ela. Né? Não falta mais água. Por isso que, apesar da gente, quando a gente está nessa estação seca, o ano, ainda bem, começou bastante úmido. Mas conforme a estação seca se prolonga, e como o ano passado, por exemplo, que a gente teve uma seca bastante intensa e prolongada, as plantas menores, os arbustos, o subbosque, que a gente chama, né, a parte mais menorzinha, mais baixa da floresta, ele seca, ele fica bastante seco, as plantinhas morrem, né? As grandes árvores, elas se mantêm, por quê? Porque elas conseguem lá embaixo pegar a água do lençol freático. Agora, as plantas que dependem da água mais próxima da superfície, a água que está acumulada na parte superficial do solo, elas geralmente morrem. E aí, quando volta a chover, aí as sementinhas ou brotos que ficam lá no fundo ressurgem e aí renova a floresta inteira. Aí ela volta a ficar verdinha como a gente está vendo agora. Bacana. Vamos descer. Aqui o papai, ó. Meu tataravô veio para essa região e aqui ficamos. Meu bisavô acabou construindo ali uma casa em 1900. E essas casas, essa casa e dos irmãos avós foram construídas mais ou menos em 1930. Olha ali, que espetáculo. Eu fui criada aqui com os meus avós, né? Minha mãe faleceu cedo, então eu fui criada aqui e fui criada em São Paulo. Em São Paulo eu desenvolvi muito minha área profissional e nós somos muito da educação aqui. A minha tia deu aula para toda a colônia há muitos anos. Minha mãe era bióloga, eu sou pedagoga. Minha outra tia assistente social. Meu avô era uma pessoa de vanguarda e fazia as filhas estudarem e promovia tudo isso. E aí eu sempre frequentei, fiz acampamentos de crianças. Aqui? Durante anos, só que sempre foi da família toda, né? E aí, entrando a pandemia, coincidiu com ter terminado o inventário, nós nos dividimos. E aí você ficou com esse pedaço? Eu fiquei com esse pedaço e reeditei. Então, durante um ano, eu mexi na infraestrutura, então nós temos hoje as mesas,
as cozinhas, as hospedagens, os lugares para hospedagem, que eu fiquei durante mais ou menos um ano e 2 meses investindo, reformulando, e hoje nós estamos abertos desde julho do ano passado. Fechamos um pouco por conta da chuva. E nós acabamos de ganhar o melhor caminho. O melhor caminho foi dado pelo governo do estado e aplicado aqui por causa da Santa Cecília. Porque aqui é o único lugar estruturado de turismo de Patrocínio Paulista. Aqui nós trabalhamos com visitações, nós temos um biólogo permanente e nós aqui temos as visitações, temos os eventos, temos o restaurante caipira, nós vamos ter agora o Renato Teixeira, né? Um evento cultural. E nós temos um selo ambiental para as empresas e muito trabalho de educação ambiental. Isso aqui é um patrimônio ecológico e eu creio, eu entendo, eu sinto que isso aqui é de todo mundo. Então o trabalho nosso é de acessibilidade. Tanto que nós trabalhamos com crianças e mesmo adultos que têm dificuldade com acessibilidade, porque a gente é um ambiental inclusivo. Nós queremos que todo mundo tenha acesso. Então, nosso intuito é que as pessoas venham dentro da mata, venham curtir. Olha que delícia, né? A família se divertindo, correndo junto. Isso é um resgate da minha infância, sabe, Lucas? Nós tivemos, eu, meus irmãos, meus primos, o privilégio de crescer aqui soltos. E nesse ambiente saudável, olha aqui, criança correndo descalça. E, então a minha felicidade, a minha alegria mesmo é que as pessoas tenham acesso a essa simplicidade, a esse jeito gostoso de passar o dia. A fazenda é uma experiência, né? O nosso almoço inclui uma visita à Mata Atlântica, uma visita de carreta, uma visita andando a pé ao Mirante da Mata, que essas águas todas que a gente tem. Tem um banho no riacho. Banho no riacho, passeio de canoa. Quanto mais vínculo com a natureza, a gente fica contente com isso. É aberto para empresas trazerem os funcionários. Nossa, parte de novembro começa a bombar as empresas aqui. Né? Muita gente faz o treinamento, também a gente tem uma equipe que trabalha com as escolas, mas a gente pode fazer essa... Então a gente tem um biólogo e eu sou educadora, a gente tem um trabalho de educação ambiental muito forte, já temos várias escolas agendadas. Há empresas, então nós fazemos trabalho com empresas também de sustentabilidade, mas em si o evento de estar aqui já é em si bem gratificante. As né? crianças podem tratar das galinhas, Podem. tratar das A gente ovelhas, promove né? isso, nós estamos até fazendo canteirinhos novos para os animais. Que bonitinho. Aí. Então eu não perguntei Muito pra você bom. o nome seu completo. Cristiane Lopes Esse Kaulich. eu vou pôr na tarjinha. Sim. E... Eu sou terapeuta, educadora, faço trabalhos terapêuticos aqui também. E a ideia da gente é realmente ser esse centro aqui de referência, de acesso, em que as pessoas possam usufruir do que elas acharem interessante. Ou um passeio na mata, esse ar puro. Nós estamos a 30, 40 minutos de Franca, né? Sim, 40 minutos. De Ribeirão você 40 tem ideia, mais ou quilômetros. De Ribeirão dá mais ou menos 1h20, 1h30 no máximo. Não, bacana. Nós estamos a 45 de Batatais. Batatais mais uns 40 de Ribeirão. Tá. A casa, ela entra para aluguel, a gente tem o acesso, né, a hospedagem na casa. Casamentos fazem Casamentos, nós estamos acabando de montar um palco aqui, que vai ser onde o Renato Teixeira vai tocar. Então esse vai ser um ambiente. E aqui nós vamos ter um palco e nós vamos ter uma iluminação aqui na mata e toda. E a partir de então nós vamos ter essa estrutura pronta para casamentos, para eventos que são mais corporativos ou que tem aniversário, talvez. Aniversários. Olha, toda essa área, ela pode ser colocada em cadeiras e mesas. A nossa média aqui é receber até 400 pessoas. Bacana. É isso, eu vou deixar o contato. Muito legal. Eu coloco o Instagram, o WhatsApp, Instagram, aqui no WhatsApp. Santa Cecília Fazenda. E aí, um lugar muito bom para a família. Aqui as 3 gerações encontram com muita facilidade, sabe, Lucas? Então você vê assim, os avós, os pais e os netos. Aqui é muito interessante. Eu encontrei com um inscrito do canal aqui. Como é que é seu nome, companheiro? Opa, peraí. Carlos? Isso, Você é daqui da região? só de patrocínio. E aí, como é que você... Eu quase não apareço nos vídeos, né? Apareço muito pouco. Parece. Mas aí você me viu ali, você falou... Falei, o Lucas É o tá Lucas, aí.
O Lucas tá aí. Então você assiste os vídeos? Assisto. Ó, prazer ver vocês Opa, aqui. prazer é nosso. Uma coincidência muito legal, né? Não, muito bom. Essa é sua esposa, Esposa Mariana, vieram passar o dia aí, curtir. passar os momentos. E vocês já vieram aqui outras vezes? Não, primeira vez. Primeira vez. Isso. Bacana demais. Um prazer, meu cara. Opa. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Quero deixar um recado aí pra vocês aí, ó. Hoje eu vim com o Caio, que tem um canal no YouTube. O Caio tem um canal no YouTube, eu trouxe ele hoje. Eu vou deixar na descrição e no card. Então, quem não for inscrito no canal dele, quem não conhecer ele, dá uma moral pra ele aí. E o pessoal do meu canal aí já chega se inscrevendo no canal do Caio. Carca o dedo no botão de se inscrever também. E no do like. No like também. Ajuda pra nós. Dá aquela força pra nós. É isso aí. Tá joia? Bom filme pra vocês aí. Bom dia. E até a próxima.